Desgosto da vida, suicídio. Perguntas 943 a 957. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Nem sempre o suicídio é voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E do suicida, cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que, na sua impiedade, esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. Aqueles que levaram o infeliz a este ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Ai deles! Responderão por um assassínio. O homem que se vê a braços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado suicida? É um suicida. Mas os que causaram o suicídio ou poderiam tê-lo impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Entretanto, não penseis que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, principalmente se o seu desespero nasce do orgulho. Refiro-me a esses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos vira as costas tão logo precisais dele? Sacrificar a vida à consideração deste mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. O suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto o que tem por causa o desespero? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la também para lhe sofrer as consequências. Deus é quem julga, e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. O suicídio será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família? Aquele que assim procede não age bem, embora acredite fazê-lo, e Deus lhe levará em conta esse gesto, mas é uma expiação que o suicida se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, mas nem por isso deixa de haver falta. Aliás, se abolirdes da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, não mais tereis suicídios.
Aquele que tira sua própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais valor à estima dos homens do que à de Deus, visto que retorna à vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida na terra. Deus é muito menos inexorável do que os homens, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. O suicídio nada repara. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de lá chegar, pois, suicidando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma ideia falsa. Uma falta, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos. Não é, algumas vezes, meritório o sacrifício da vida, quando tem por objetivo salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício só é meritório quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo o sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que sua morte. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus para a existência. Aliás, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no último momento? Compreende-se que, nas circunstâncias habituais, o suicídio seja condenável, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Como sempre, e de acordo com as circunstâncias, uma expiação proporcional à gravidade da falta. Será condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas,
Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? O resultado que colhem é muito diverso do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode suportar um ato de covardia, nem o insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas, e em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda a um número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente à sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria de que inutilmente procuram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interdito. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr termos aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral. Consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas.